Pessoal, agora nós vamos falar de outras grandes estratégias dentro do função autonômica. Nós comentamos já com vocês sobre o plano geral, a evolução pessoal necessária, né, importante para ter nesses casos aqui. E ainda nós temos mais 3 estratégias, a estratégia de carreira, de consultório e até a do paciente, tá? Dentro das estratégias, né, que a gente vai comentar, a de carreira, ela vai ser voltada para 2 grandes grupos, o estudante de fisioterapia e o fisioterapeuta, tá? A gente vai comentar especificamente essas ideias para o estudante e muito em detalhes para os fisioterapeutas, né? Desde o recém-formado ao profissional criança, o adolescente, o adulto. Tá? Como a gente separou aqui, só para ficar um pouco didático para vocês, tá? Então, esse aqui é o recuo e a gente vai começar com o profissional, ou na verdade, com o estudante de... Muito bem, dentro das estratégias de carreira que eu quero passar aqui para vocês, nós vamos começar com o estudante de fisioterapia. O estudante de fisioterapia, ele sempre fica em dúvida, né, na hora de formar e dificilmente ele tem, assim, alguma orientação mais adequada. Muitas vezes a família quer ajudar na moda das boas intenções e nem sempre acaba ajudando, porque nem sempre os pais são fisioterapeutas para poder ajudar. E eu acho que isso faz muita diferença, porque os mercados são diferentes, né? Então, acaba sendo, assim, dicas que podem ajudar no geral, mas nem sempre lá no longo prazo acaba ajudando. Eu realmente recebi várias dicas que não se aplica, e quando eu ia colocar as minhas estratégias, a minha família estranhava até muitas das vezes, enfim. Então, vamos lá. Estudante de fisioterapia. O função autonômica, dentro que a gente se propõe, não é para estudantes que estão muito lá no começo, mas assim, a partir do 8º, vamos dizer, para quem já está indo para o estágio, vale muito a pena. Porque nisso você tem que começar a pensar no que você vai fazer de carreira. E eu falo para vocês que o TCC pode ser uma oportunidade importante. TCC, né, não é assim para você fazer um trabalho que vai revolucionar a ciência ou qualquer coisa desse tipo, né? Ele é para você começar a entender como funciona razoavelmente fazer uma pesquisa. E o professor, ou seja, a faculdade, etc., ela quer que você mergulhe dentro de um campo e aprofunde um pouco mais seus estudos. Por isso que eu falo que ele é uma oportunidade. Agora, você vai fazer um TCC sobre ultrassom e depois vai querer trabalhar com terapia manual. Foi assim que eu fiz, por exemplo. Foi uma grande coisa. Quer dizer, acaba que isso atrasa algumas questões. Claro, para mim foi bom porque eu tive uma orientação muito boa, acabei entendendo muito mais de pesquisa e tudo mais, são coisas que foram planos B importantes para mim. Hoje eu entendo isso, na época não entendia. Mas se tem uma orientação aqui importante para vocês que são alunos, TCC, invista nele. Invista em fazer um TCC que você direcione mais ou menos para a área que você quer trabalhar. Não adianta. Não adianta. Se você não começar a orientar isso, você vai ser, na verdade, só um joguete do professor lá que quer publicar, etc, tal, e enfim. Que é uma... Eu já passei por situações assim também, o que é um grande problema, tá? Então, fica essa primeira dica. TCC, vai trabalhar no TCC que você realmente vai estudar ele a fundo e vai te ajudar na carreira. Então, por exemplo, você pretende trabalhar na área da fisioterapia manual, que é o curso aqui se propõe. Cara, vai fazer algo sobre alguma técnica em fisioterapia manual, né? Eu sou osteopata, eu falo assim, faço sobre osteopatia, mas faço sobre outras técnicas, né? Vai fazer sobre Mulligan, Maitland, vai fazer sobre Pilates. Cara, tem muitas áreas boas para que você comece a aprofundar mais aí no seu TCC. Então,
fica esse primeiro vídeo para que você aprofunde o seu TCC. E, ó, busque fazer um TCC simples, tá? Simples, bem feito, e principalmente invista muito no estudo teórico dele, para que você saiba mais, para que você busque literatura, que você comece a buscar os artigos. Aproveite, porque isso lá para frente vai ser muito útil para você. Beleza, depois a gente comentar um pouco sobre o TCC, eu vou colocar sobre esse tema agora, cursos para quem começa. Em geral, existem alguns cursos que são muito bons para a entrada no mercado de trabalho. Tá? A entrada no mercado de trabalho na fisioterapia ela é muito complexa, tá? Muito complexa. Vários começam a falar assim, não, tem que ter quem indique, tem que ter quem ajuda, tudo mais. Isso, hoje em dia, se chama networking. É uma palavra bonita para você que é bem relacionado e para as pessoas que acabam indicando você. Então, vamos lá. Para a primeira ajuda é o seguinte, os professores são os primeiros que ajudam nisso. Né? Você sendo um bom aluno, você tendo boas referências com os professores, vários locais eles acabam naturalmente pedindo orientação de professores. Eu fui professor de fisioterapia há muitos anos e indiquei emprego para muita gente. Tá? Então, essa é uma coisa importante. O que eu ia indicar? O cara que não estava nem aí ou o cara que, né, corria atrás, fazia as coisas? Era esse. Então, essa é uma questão importante, tá? Então, ela aí é fundamental. Existe aquelas pessoas que entram, que estão fazendo estágio numa clínica, num hospital, qualquer coisa nesse sentido, não estágio curricular, estágio fora, né? E que eles vão dando sequência a partir disso e tudo mais, e às vezes naturalmente são efetivados. Né? Para quem não está em nenhuma dessas situações, né? Normalmente tem alguma coisa no sentido assim de que, vou lá, vou deixar meu currículo, tentar um emprego, etc. e tal. Só que, cara, muitas vezes eles vão pedir alguns cursos extras de extensão, por exemplo, né? E é aqui que eu queria começar a colocar algumas opções interessantes, né? Claro, dentro para essa área de fisioterapia manual. Cursos de formações que não são de grande extensão, eles são muito interessantes nesse momento, né? Você começar fazendo, por exemplo, o RPG já é um curso longo, né? Mas você já começa a fazer atuação logo no começo. Tem muito mercado, muita gente procura, clínicas procuram, né? Pilates também é uma febre, né? Ela é uma técnica, né, que ganhou, assim, o gosto da população de forma geral, e as pessoas acreditam muito no trabalho do fisioterapeuta no Pilates, tá? Então são cursos também muito interessantes. Hoje tem novas vertentes, né, como o LPF, né, o Low Pressure Fitness, que também é uma formação, a gente fala de curta duração, assim, você faz muitos módulos, né, só que você acaba podendo já atuar desde cedo, são, em tese, cursos que você não precisa do investimento assim tão grande, você consegue atender muito bem os pacientes, consegue dar algo diferencial para eles. Então, eu vi muita gente começando dessa maneira. Claro, tem gente que se apaixona logo, né, por essas formações e vão desenvolvendo cada vez melhor elas, cada vez melhor, e vão construindo uma carreira em cima delas. E para algumas pessoas, ele acaba sendo um trampolim para outros passos, né? Eu sou um professor hoje de osteopatia, então, quer dizer, a maioria dos alunos que chegam na osteopatia, eles vieram por essa via, tá? A osteopatia é um curso longo, né? Você vai fazendo, você pode ir atuando, né, ao longo do tempo, né, com o curso, só que ele não digamos assim, você não pode dizer que é osteopata ou coisas nesse sentido, tem algumas regulamentações disso, né? Assim como a quiropraxia também. Então, cursos para quem começa, tá? Onde você fosse investir, eu investiria numa formação menor,
que pudesse me dar alguma técnica que diferenciasse um pouco o currículo, que eu já começasse a ter um emprego, vamos dizer, de plano B. A gente vai explicar mais para frente a questão dos planos, como você salta de um para o outro, etc. Mas são cursos super interessantes para quem começa. Muitos alunos meus também começaram a fazer provas de concurso, pós, etc., ou ganhar bolsas de pós-graduação. Também é uma forma de começar, mas você tem que entender que essas bolsas, elas normalmente acabam. E depois, o que sobra? Ah, sobra o artigo publicado. Ótimo, beleza, eu sou super a favor de ciência e tudo mais, mas você não pode depender disso, porque senão você publica um monte de artigo e aí você não tem, ó, para você pagar suas contas. Não adianta muito. Fica frustrado, um profissional assim, né, cabeção, sabe pra caramba, mas fica frustrado nisso. Então, não pode fazer ciência isoladamente, ele tem que fazer junto com um certo grau de trabalho. A não ser que o seu trabalho seja isso, seja bem remunerado para isso. Eu fui professor da UNB, eu era remunerado para isso. Ficava lá fazendo pesquisa o dia inteiro com os meus pares lá e a gente fazia isso, era remunerado. Tá? Mas para quem não é, não caia nisso. Tá? Isso é uma cilada também. Tá? Cursos online agora. Ah, poxa, o seu curso aí muito bom, etc, tal, e aí? Vai me diferenciar no mercado? Eu vou ter uma formação? Não, não vai. E nenhum curso vai ser assim. Uma formação ele é importante. O curso online é um complemento sobre alguma coisa. Por exemplo, aqui que você está vendo direcionamento de carreira. Um direcionamento de carreira. São opiniões, né? São opiniões de quem já viveu, quem já passou, quem já viu um monte de gente passando por isso. Então, não, não pense que cursos online, independentes do meu, de outras pessoas, ele vai fazer, por exemplo, com que você tenha uma formação curricular, com que tenha currículos pendurados lá na sua parede. Então, ele tem a sua importância, mas ele tem também as suas limitações. Então, dentro desses cursos, para quem está começando, uma pequena formação assim é interessante. Só que, lembra, as grandes formações você pode fazer logo que começa também? Também pode, mas nem gente tem capital para isso. E não adianta, gente. Ah, mas eu me formei, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Se você começar a ficar chorando por isso, cara, esquece. Não tem jeito. Você, ó, precisa investir. Precisa investir. Precisa investir. Tá? Economiza, faz qualquer coisa. Eu precisei já vender meu carro. Eu tinha um carro, meu pai me deu na época, etc. Tive essa chance. Ah, tal. Vendeu, foi fazer curso, foi fazer as coisas. Dá um jeito, tá? Eu lembro de ter alunos que eles tinham passado num concurso que era de outra área, meio período para ter a graninha para poder seguir e se desenvolver com as coisas da fisioterapia. Quer dizer, cada um dá o jeito que pode com as coisas. O que não pode é dar desculpa. Ah, é fácil para você, é isso, você... Não, você tem que dar sequência aos seus planos. E a ideia é mostrar, assim, em detalhes, nesse módulo todo, essas relações todas. Então, esses cursos, para quem começa, nós vamos detalhar um pouco mais lá na parte do fisioterapia. Então, falando agora um pouco sobre os dilemas, aquela famosa história do que eu gosto versus o que apareceu, e isso é tão comum, gente, tão comum, tá? Eu tenho um grande amigo que, na época que ele estava se formando, ele sabia muito sobre ergonomia e tinha, assim, sabe, toda uma expectativa de trabalhar com ergonomia e tudo mais, e acabou que ele conseguiu um emprego em hospital e largou tudo de ergonomia e ficou trabalhando em hospital, da plantão, aí passou em concurso, enfim. Levou para uma outra coisa, né? E é engraçado que me parece que há um certo arrependimento nisso, porque o hospital tem que gostar muito, né? Porque se exige muito, é um trabalho muito complexo, da plantão, tem fim de semana, essas coisas todas. Então,
esse dilema do que eu gosto, do que apareceu, ele vai ser resolvido nesse curso. Porque você tem que entender que essas coisas têm que caminhar em paralelo. O que aparece é importante? Claro que é, você tem que pagar a conta. Ninguém vive no mundo da lua aqui dizendo assim, faz só o que você gosta e pronto. Não é bem assim. Você tem que traçar uma estratégia em paralelo para que você consiga fazer as duas coisas, tá? Agora, nunca deixe o que você gosta, ou a sua paixão, a sua aptidão, em segundo plano pelo dinheiro. Quer dizer, ela pode estar temporariamente, não como seu foco principal, mas ela tem que estar sempre caminhando em algum aspecto. Tá? E uma das grandes ciladas é você depender do dinheiro nesse aspecto. Tá? É uma das grandes ciladas. Nós vamos explicar isso mais em detalhes na parte do fisioterapeuta, principalmente do recém-formado, o quanto que é uma cilada você depender do dinheiro pouco que você ganha. Quer dizer, só para dar uma adiantada, você, por exemplo, fazer dívidas longas, né? Você comprar produtos caros, então você acaba assim, não investindo em você e investindo em compras, em bens de consumo que nem sempre vão te levar a andar mais para frente. Então isso é um erro muito comum, né? Tá, eu entendo, a gente quer um celular melhor, a gente quer fazer uma viagem, a gente quer um carro, a gente, sei lá, né? A gente quer essas coisas todas, tá? Mas, cara, não pode ter isso em detrimento da tua evolução. Aí eu vejo com muita frequência assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer as coisas, tem um celular caríssimo. Tá? Então, cara, tá errado, tá? Tá errado isso. Se preciso, vende o celular, compra o mais simples, faz lá o curso que você quer fazer, tá? Então, dentro desses dilemas todos, o que eu gosto, o que apareceu, não tenha dúvida, tá? Não tenha dúvida. Você vai tocar as duas coisas ao mesmo tempo, tá? E não caia na cilada de depender de dinheiro pouco. Por que é dinheiro pouco? Poxa, 2 mil, 3 mil para mim é muito hoje, tá? Daqui a pouco não vai ser. E você vai ver que com o passar do tempo, né, de você ter que pagar contas, você vai ver que não é muito. Então, não dependa. Não dependa, tá? Evite o máximo ter custos fixos ao longo desse período. Beleza? Então, para o estudante de fisioterapia, eu vejo assim, né? Ele é apenas um dos focos aqui, né? Mas eu não queria deixar de falar essas coisas para o estudante, porque todos eles têm uma esperança grande, eu já fui também, etc. E eu falo para vocês hoje que eu conheço muito mais fisioterapeutas bem-sucedidos do que mal-sucedidos, e a grande diferença, possivelmente, está na maneira e no manejo como ele desenvolveu a carreira dele. Tá? Então, por isso que eu vejo com tão bons olhos assim quem está aqui no projeto do Função Autonômica e é estudante ainda. Pode saber que você vai ter uma clareza na situação muito, 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 muito melhor. Beleza? Então aqui a gente encerra essa parte dos estudantes e vamos lá para a parte do fisioterapeuta.